Ora, bom dia mais uma vez. Vai ser um vídeo curtinho só para acabar o raciocínio do professor Marcelo, em relação ao professor Marcelo. Eu gosto muito de arrasar este tipo de betinhos das ex-colónias e das boas famílias, porque o Sebastião Bugalho teve toda a razão em dizer ao Miguel Sousa Tavares, quando o Miguel Sousa Tavares diz: Sebastião, você é muito novo, e o Sebastião Bugalho: pois, se os mais velhos que já cá estão tivessem capacidade para resolver o problema, já tinham resolvido. Não, o problema é que parece que estes velhos do Restelo, esta velha guarda, só quer resolver o problema voltando atrás, só com um método salazarista, só com ditaduras, só com constituições e códigos penais anteriores a 1822, quando tivemos a primeira Constituição verdadeiramente falando em Portugal. Nunca tinha havido uma Constituição verdadeiramente falando. A primeira foi em 1822, só durou um aninho, coitadinha. Foi logo posta abaixo, porque Dom João VI tomou, enfim, o poder absoluto, mais uma vez. Os monarcas absolutos são como as comunas, não gostam de largar o osso nem um bocadinho. Grande rei, nada contra, mas não vão falar que são democratas quando defendem monarquias absolutas e ditadores e comunas, está bem? Muito obrigado. E então o professor Marcelo tem estes lives das velhas famílias nobiliárquicas, em que com este complexo de Édipo não resolvido está sempre neste contexto: sou mais português que tu ou não sou português de todo. Eu, como vos disse no vídeo anterior, eu acho que o professor Marcelo até teve boas intenções, saiu-lhe muito mal, porque ele estava a tentar ser inclusivo, como agora se diz, e bem. Só que, como hoje em dia o tema da imigração é o tema mais quente da política mundial, como se vê nos Estados Unidos, como se vê na União Europeia toda, como se vê em todo o mundo, o professor Marcelo foi mexer no ninho de vespas. Dir-me-ão, concorda com ele ou não? Não, a tese é boa porque realmente nós todos temos uma gênese comum. A Europa é o continente mais multicultural do mundo, sempre fomos, colonizámos tudo. A tese é boa. Voltamos à questão da guerra ao terror, o famoso 11 de setembro, pós-11 de setembro, a Cimeira das Lajes, que Dom Barroso, José Maria Aznar, Tony Blair e George W. Bush estiveram juntos. O mais antigo aliado, o maior aliado e o mais próximo aliado. O mais antigo aliado, os saxões, os ingleses, como disse o professor Marcelo. O maior aliado, os Estados Unidos. O mais próximo aliado, Espanha. Nós fomos os maiores colonizadores da história da humanidade, da Europa. Por isso o professor Marcelo estava a dar essa lição de história, só que o pessoal só vê o que quer ver, o pessoal só analisa o que quer analisar. Então não há, somos todos misturados. A miscigenação, que é tão cara à extrema-direita, detestam isso, são fanáticos com a cor da pele, são fanáticos com as relações interculturais, interraciais, interétnicas, detestam isso. Aliás, nos Estados Unidos, a pior coisa que se podia haver naquele tempo, anos 50, 60, anos 20 e 30, nem vale a pena falar, não é? Mas pronto, quando os direitos civis na América começaram verdadeiramente a existir, a partir do Kennedy e do Martin Luther King, fundamentalmente, mais tarde Malcolm X e outros, foi o pior que se podia haver, era um senhor negro com uma mulher branca. Ui, Jesus, Maria do Céu, era o Carmen Trindade. Por isso, um pequeno apontamento em relação ao professor Marcelo. Ó, seu professor, tem toda a razão, se naquele tempo era uma multiplicidade na unicidade, hoje em dia, seu professor, não recomendo que mexa num ninho de vibras, porque este pessoal é fanático. Eu gosto muito do Chega, gosto muito do Teresa Secretária, do André Ventura, mas não gosto mais nenhum deles na Europa toda. O Orbán tem dias, o Salvini, Nossa Senhora de Fátima, o Abascal, Nossa Senhora de Fátima, perdão, a Marine Le Pen, Nossa Senhora de Fátima, a Meloni já é um bocadinho melhorzinha, mas quase nenhum. Bem, a AfD, isso é Eva Braun dos dias de hoje, não é?
Pior ainda, mas enfim. São o Zemmour. Ui, Jesus, Maria do céu, Jesus, se a Le Pen é má, então o Zemmour. Mas o pessoal veio para as minhas lives sempre com grandes chalemolecos que o Zemmour era um patriota, isto e aquilo e aquilo outro. Pois, Jesus. E é este o mundo que temos nos dias de hoje, está muito, muito extremado. E depois, o que é que se faz nas redes sociais e na politiquice? Não concordam com os senhores, tentam-vos cortar o pio de qualquer maneira possível e imaginável, como muito bem sabem, não é? O professor Marcelo, graças a Deus, é professor catedrático jubilado, tem lá a sua reformazinha de professor catedrático, vai ter agora a sua reformazinha de Presidente da República e está garantido. Mas é muito perigoso hoje em dia ter uma opinião política, porque os doidos utilizam as tecnologias de hoje para fazer tudo tudo contra os senhores, os famosos hackers que tanta vez fazem os apagões, isto e aquilo e aquilo. Enquanto que na Guerra Fria era uma luta de homens a sério, agora é uma luta de adolescentes com 14 anos que sabem mexer no computador se for preciso. Como disse uma vez o Miguel Milhão, com muita piada da entrevista que me fez, professor, mas os seitas podem ter 11 anos. Pois o problema é esse. O problema é que os senhores podem ter inimigos que são ou crianças, ou doentes psiquiátricos, ou pessoas que estão completamente inoperacionais do ponto de vista funcional, mas conseguem mexer no computador. O problema é esse, é que os inimigos de hoje das pessoas de bem na política não têm funcionalidade nenhuma, normalmente, atenção. Por isso é que querem ser os reis e senhores das redes sociais, pensando que chegam à política. Nunca chegam à política, não chegam a lado nenhum. Chegam a outras coisas que, enfim, o futuro a Deus pertence. Vamos para a tese e um bocadinho pessoa que pinta o que quer, curtinho, não estou para chatear muito, vou ser sincero. Mas o que até tive de pena do professor Marcelo caíram-lhe em cima de uma maneira. O homem a bem, tentou cá para nós. Mas pronto, os senhores são fanáticos como tal. Saiu-lhe mal. Ele estava a tentar serenar os ânimos, estava a tentar dar o toque ao Chega. Nós em Portugal não somos racistas e não somos. Eu vejo muito mais racismo contra mim, pessoas que falam a minha língua. Não é bem racismo, nem é racismo, nem é xenofobia, é forçofobia. Detestam o homem forte, e o homem viril, e o homem bem sucedido. É o macho alfofobia. Porque sou exatamente o oposto, como é evidente, não é? Pois, exatamente. É a psicopatia clássica, querem ter uma ligação com os senhores através do ódio. O Alfred tem toda a razão. Enfim. Ora, estávamos nas causas de exclusão de culpa, eu estava a ler as notas. Vou só dizer isto e depois vou para o Pinto Albuquerque. Já vos falei que as causas de exclusão de culpa são, isto é a nota prévia ao artigo 9 do Código Penal, do professor Pinto Albuquerque. As causas de exclusão de culpa são as seguintes: inaptabilidade em razão de idade, inaptabilidade em razão de anomalia psíquica, inexigibilidade, estado de necessidade desculpante, excesso de legítima defesa desculpante, falta de consciência do ilícito não censurável, obediência indevida desculpante. E tínhamos ficado, eu dar o exemplo do Almirante Gouveia e Mel, não obedecer às ordens do poder executivo, ser almirante, e de ser uma obediência indevida desculpante em relação ao risco para o mundo. Pois, Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, páginas 123, 124. Figueiredo diz o mesmo em relação às causas de exclusão de culpa, ou seja, isto é as causas que permitem que os senhores não sejam punidos por lei quando cometem um ilícito penal. São as causas de exclusão de culpa, ou da culpa, se quiserem. Só há 5. E no meio no registro de inexigibilidade tem o estado de necessidade desculpante e o excesso de legítima defesa desculpante. A inexigibilidade tem duas variâncias: estado de necessidade desculpante e excesso de legítima defesa desculpante. Excesso de legítima defesa desculpante não é legítima defesa como as pessoas a entendem. No Código Penal está excesso de legítima defesa desculpante.
Porque os senhores não percebem nada do Código Penal, os senhores não percebem nada de nada. São os autênticos analfabetos que vão, não são os senhores, são, enfim, alguns que, enfim, vão para as redes sociais sem nunca terem lido o Código Penal na vida deles, nem nunca terem estado de direito. Mas enfim, Figueiredo Dias diz o mesmo, concorda com o Sr. Pedro Albuquerque, direito penal, parte geral do 1, questões fundamentais da doutrina geral do crime, 2004-2007, página 962 e seguintes, em relação à inexigibilidade, ou seja, perdão, ao estado de necessidade desculpante e ao excesso de legítima defesa desculpante, como não sendo um princípio geral de exclusão de culpa. Perdão, o professor Pedro Albuquerque é muito claro aqui, peço desculpa, mais uma vez. A inexigibilidade não é um princípio geral de exclusão de culpa. A inexigibilidade tem o estado de necessidade desculpante e excesso de legítima defesa desculpante. Não é? A legítima defesa é muito difícil de ser demonstrada em sede de julgamento. E as pessoas é que estão com essas teorias. Enfim, o professor Albuquerque diz exatamente isto em relação à inexigibilidade, como não sendo um princípio geral de exclusão de culpa, com Filipe Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, página 124, nota 2, página 179 e seguintes. Figueiredo Dias, no mesmo contexto, direito penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais da doutrina geral do crime, 2004, 2007, página 602 e seguintes. Em relação às causas que excluem a ilicitude e a culpa, aqui já exclui a ilicitude e a culpa, com Filipe Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, 2010, página 163 e seguintes. Figueiredo Dias, no mesmo contexto, direito penal, parte geral, tomo 1, questões fundamentais, a doutrina geral do crime, 2004-2007, página 384 e seguintes. Algo diversamente, ou seja, a discordarem do professor Figueiredo Dias e do professor Pinto Albuquerque, neste contexto, das causas que excluem a ilicitude e a culpa, temos o professor Tábua de Carvalho, o tal que diz, artigo 20, número 2, semi-imputabilidade ou imputabilidade diminuída, uma loucura do Código Penal, é este, o colega do professor Pinto de Albuquerque na Católica. Tábua de Carvalho, direito penal, parte geral, questões fundamentais, teoria geral do crime, 2008-2011, página 330 e seguintes, página 344 e seguintes, página 443 e seguintes, página 457 e seguintes, página 468 e seguintes, página 481 e seguintes, página 489 522. Eu conheço muito bem também o pensamento do Dr. Tábua de Carvalho. Eu conheço-os todos muito bem, como já perceberam, não é? De outro modo, Corrado Neves, ou seja, o professor Corrado Neves também discorda do professor Pinto Albuquerque, do professor Figueiredo Dias e também do professor Tábua de Carvalho. Vai mais para o meu patamar, o professor Corrado Neves, cá para nós, ou vou eu para o patamar dele, visto que ele começou primeiro estas coisas do que eu. Infelizmente já falecido. Meu colega do grupo de professores de Direito e Processo Penal, Jorge Figueiredo Dias, como sabem, de quem eu era muito próximo e de quem a minha tese de doutoramento foi um croquis, o croquis da tese de doutoramento do professor Corrado Neves, a problemática da culpa dos crimes passionais, 2008, foi o croquis para a minha tese. Tínhamos de fazer seminário no doutoramento, era um seminário de avaliação. 2008, páginas 352, 353, página 503. Ficamos por aqui em relação ao código, à minha tese de doutoramento em Direito Penal, a versão em português, que eu mais gosto. Mas enfim, como dizia o Kant, nós na vida temos que fazer, para ser livres temos que fazer o que não queremos, ao contrário dos salazaristas e dos filhos da égua habituais, que acham que para ser feliz é para fazer o que eles querem, hedonismo puro. A filosofia não pegou nessa tese por alguma razão, não é? O Kant tem razão. Para ser livres temos que fazer o que não queremos, chama-se dever. Mas enfim, o que é que se há de fazer? Para concluir, finalmente, a introdução à terceira edição do Código Penal do professor Pinto Albuquerque, comentário do Código Penal à luz da Constituição da República e da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, sexta edição atualizada, de 2024, como sabem. Vou acabar finalmente a introdução à terceira edição. O volume da bibliografia relativa a cada título e capítulo do Código Penal é muito desigual. Nota-se a existência de modas literárias. O professor Pinto Albuquerque está cada tarefa ajudador, multiplicando-se num período de tempo limitado o número de estudos sobre certo crime ou categorias de crimes, como sucedeu no passado com os crimes de aborto e de branqueamento de capitais,
e ocorre presentemente com o crime de violência doméstica, pumba, o pessoal mental porque quer dar uma porrada imensa às feministas. Há ainda áreas do CP do Código Penal que não foram objeto de estudos temáticos e específicos, como os crimes contra a segurança do Estado, bem como fora do CP, como o direito penal militar. A criminologia tem merecido mais atenção do que a vitimologia. Tem razão, sim senhor. Como sempre, né? Ou seja, estúpido assumar-se os criminosos do que as vítimas. É verdade. A bibliografia sobre direito internacional penal e direito europeu penal também está longe do tratamento que merece. O Dr. Alexandre Guerreiro contribuiu para uma aprofundada doutrina. O contrário dos enrabados pelo pessoal do costume defende, não é? Mais grave ainda, a bibliografia dos autores nacionais é ignorada pelos próprios conterrâneos. Oh, seu professor, como eu o compreendo. A bibliografia dos autores nacionais é ignorada pelos próprios conterrâneos. Se eu sou ignorado, não muito, mas o professor Pinto Albuquerque é um bocado ignorada, e sendo a maior cabeça do direito penal nos dias de hoje, preferindo alguns um monólogo sobre a obra de autores estrangeiros e um diálogo com os autores nacionais. O professor Pinto Albuquerque está a dar uma tarefa imensa a dogmáticas da Penal Portuguesa, que prefere os diálogos com o Roxin e Companhia Limitada do que com os próprios conterrâneos. Pois. Como raríssimas são as obras... Peço desculpa. São raríssimas as obras de portugueses publicadas em línguas estrangeiras, como raríssimas são as obras de estrangeiros publicadas sobre direito nacional. Sou professor, a minha modesta pessoa é uma exceção, e a minha tese de doutoramento em direito penal está em inglês, nos dias de hoje. O texto do Código Penal apresenta duas ortografias distintas, embora a nova ortografia tenha sido utilizada desde a 29ª alteração introduzida pela Lei nº 19 de 2013, o legislador ainda não procedeu a uma republicação integral do texto do Código com a nova ortografia. Agradeço os comentários e sugestões que os leitores tiveram a gentileza de me enviar. A eles devo algumas alterações a que procedi no texto. O endereço do correio eletrónico mantém-se. Pronto, vamos depois para a introdução à segunda edição e estamos quase a começar a leitura do Código Penal, que antes disso ainda vamos ter uma longa bibliografia, que por acaso o primeiro autor citado é o Sr. Conselheiro Sousa Brito. Ficamos por aqui, um abraço, muito obrigado.